Meus irmãos, nessa noite quem vai nos ministrar é a mulher de Deus, a ungida do Senhor, a ministra Natália. Receba o nome de Jesus, aplaudindo na vida dela. Aleluia! Graça e paz, amém? Amém! Glória a Deus, o Senhor é bom, muito bom. Sabe, às vezes algumas coisas acontecem para que a gente perca o foco, para que a gente mude de atenção, e nós não podemos nos permitir entrar nesse lugar. Eu queria que você abrisse comigo em Josué 1:9. E sabe, nós vamos falar de algo importante nessa noite, algo que nós precisamos para os nossos dias, algo que nós precisamos, eu posso dizer que exageradamente para esse ano. Exageradamente para cada coisa na qual nós vamos precisar fazer, exageradamente para cada uma das ações e posições que nós iremos tomar. Coragem. Você não entendeu? Coragem. Toda revelação requer de nós uma ação. E isso requer de nós coragem. Nós precisamos de coragem esses dias. Coragem para não ser medíocre. Coragem para ouvir e obedecer. Coragem para reconhecer algumas debilidades nossas. Mas, acima de tudo, coragem para mudar. Amém? Josué 1:9. Quem achou, declara: as minhas dívidas estão pagas, todas elas antes da data, e tem dinheiro sobrando, porque eu sou próspera. Aleluia! Glória a Deus. Ó, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Você me ajuda. Como? Como é que você me ajuda? Me pergunte aí, como? Dando glória a Deus. Você me ajuda dando glória a Deus. Você ajuda, você empolga o ministro. Ajuda a gente, porque você está aí de máscara, eu só vejo o seu olho. E eu não sei se você sabe, mas piscar a gente faz de qualquer modo. Então a gente não tem como saber. Ajude o ministro. Amém? 1 Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu vou dizer de novo, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Repita comigo, forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Aleluia, amém? E Deus está conosco. Deus está conosco. Sabe, nós precisamos ser corajosos. E eu fico olhando para isso, para o que o Senhor disse a Josué e para o momento no qual Josué estava vivendo. Sabe, Moisés tinha morrido, estava Josué, o povo e uma função a ser cumprida, um desígnio o qual Deus liberou sobre ele para aquele momento. E o Senhor vai dizer a ele, se você olhar o restante do contexto desse capítulo, você vai ver que Deus não diz isso a ele só uma vez. Deus não diz isso só uma vez, mas na última ele vai dizer, não fui eu que lhe ordenei? Deus não te disse? Deus não nos deu uma palavra? Deus não nos deu uma direção? Deus não nos disse que faria? Deus não liberou alguns decretos e palavras ao nosso respeito? Mas sabe, talvez a gente esteja olhando, assim como eu acredito que Josué olhou, porque se não fosse isso, Deus não teria dito a ele tantas vezes uma mesma coisa. Sabe, talvez Josué estivesse olhando, poxa, Moisés morreu, e agora? E talvez você esteja no momento da sua vida e você está olhando, poxa, aquele meu sonho morreu, e agora? Poxa, aquela pessoa no qual eu estava me confiando não está mais comigo, e agora? Ai, talvez aquele dinheiro no qual eu estava confiando acabou, e agora? Mas sabe, o Senhor, Ele nos manda ser corajosos. Corajosos. Não tem como ter sucesso sem ter coragem. Não tem como viver nada novo sem ter coragem. Não tem como desfrutar das revelações sem ter coragem.
Não adianta você entrar nesse mês e dizer, ai, vai ser mês de revelação, eu vou viver as revelações do Senhor. Pera aí, tem a sua parte no processo. Deus pode te revelar coisas grandiosas, mas se você não tiver coragem, você vai permanecer no mesmo lugar. Se Josué não tivesse coragem, ele não teria guiado aquele povo. Nós precisamos ter coragem. Você não entendeu? Você precisa ter coragem. E sabe o que é coragem? Nós falamos tanto de ser corajosos, de ter coragem, mas o que verdadeiramente é coragem? Nós vamos entender aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O significado da palavra coragem, na verdade, não é a ausência. Coragem, na verdade, não é a ausência de medo. Porque talvez a gente pense, poxa, coragem é não ter medo e fazer. Uma pessoa corajosa é alguém que não tem medo. É alguém que simplesmente tem algo para fazer e faz. E na verdade não é. Coragem não é ausência de medo. Porque o medo também não é ao contrário de coragem. O contrário da coragem é covardia. E talvez você esteja, não, mas eu tenho medo, por isso eu não tenho coragem. Eu tenho medo de como pode ser, por isso eu não posso ser corajoso. Eu tenho medo de errar, por isso eu não posso ser corajoso. Eu tenho medo de não dar certo, por isso eu não posso ser corajoso. Mas sabe, para ser corajoso a gente precisa de uma coisa. A gente precisa estar na posição de vulnerável. Não tem como ser corajoso se você não estiver vulnerável. Você precisa expor diante de Deus, olha Senhor, eu tenho essas falhas, eu tenho esses medos, eu tenho isso aqui, mas se o Senhor disse que estaria comigo, eu vou. Isso é coragem. É se mover independente do medo. É se mover independente da circunstância. É continuar acreditando. Coragem. Coragem. Nós não podemos nos tornar pessoas covardes. E talvez nesses dias e nesse ano você tenha se permitido entrar nesse lugar de covardia. Porque sabe, o Senhor me falou que nenhuma das promessas, nenhuma das palavras que Ele liberou sobre você que não se cumpriu esse ano não foi por culpa dEle. Ai, mas veio a pandemia, por isso eu perdi meu emprego. Ai, veio isso e por isso aconteceu. Não. Deus não mudou. Deus não foi pego de surpresa. Ai, acho que o Senhor não sabia que via a pandemia esse ano. Não, querido. Não. Sabe o que aconteceu? O seu coração estava desprevenido. Sabe como? Estava olhando para as circunstâncias em vez de olhar para Deus. Sabe por quê? Porque se eu estou olhando para o Senhor, coragem. Não tem como você olhar para um Deus que fez tudo isso que nós conhecemos e o que não conhecemos ainda. E pensar que se eu confiar nele, eu vou ter motivos para falhar. E quando nós olhamos para as circunstâncias, nós entramos na covardia. Nós nos permitimos estar no canto. Sabe, oprimidos pelas circunstâncias e pelas situações. Nos permitindo estar paralisados. Não seja frouxo. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a sua força será pequena. Você não entendeu? Se te mostrares frouxo. O problema não é ter medo. O problema é se render a Ele. Tenha coragem. Tenha coragem. Tenha coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser singular. O problema é que nós queremos entrar na zona de conforto. Nós queremos ser como todo mundo é, porque é fácil. É fácil ser como todo mundo. É fácil não ser diferente. É fácil não ser o melhor em algo. É fácil. Sabe por quê? Porque quando você é diferente, as pessoas olham para você. Quando você faz algo diferente, quando você é bom no que faz, as pessoas têm medo de você. É muito fácil ser comum.
Ai, mas eu quero ser bem-sucedido, mas eu não quero que ninguém me veja. Então esqueça. Esqueça. Eu tinha isso, não, eu quero ter sucesso, eu quero ser rica, né, Senhor? Mas eu não quero que ninguém saiba que eu sou rica. Porque eu quero sair por aí e viver a minha vida do jeito que eu quero, da minha forma, sem ninguém estar me incomodando, pedindo um autógrafo, querendo tirar uma foto comigo. Eu não quero, Senhor. Eu não quero. Olha o pensamento da pessoa. Eu não quero, Jesus. Para que isso? Para que, né? Tirar foto? Não quero. Mas sabe, não tem como. Não tem como ser bem-sucedido e não ser visto. O problema é que a gente quer que todo mundo goste da gente. Se enganou. Se todo mundo gostar de você, tem algo errado, hein? Tem algo errado. Possivelmente. Porque, possivelmente, para todo mundo gostar de você, você está anulando a si mesmo. Para todo mundo gostar de você, você está anulando a si mesmo. Coragem. Tenha coragem. Você não está entendendo isso? Tenha coragem. Tenha coragem de dar risada na cara do diabo, querido. Tenha coragem de olhar para os seus sonhos e acreditar que é possível. Tenha coragem de levantar todo dia e dizer, eu sou bonita mesmo, meu Deus, que obra é essa? Tenha coragem. Porque às vezes você está permitindo que tudo lhe diminua e lhe pare. Que tudo lhe coloque no lugar de menor, no lugar no qual Deus não te chamou para estar. E sabe, tudo que Deus fez é bom. E se Ele me fez, quem vai me dizer o contrário? Ai, mas você é feio. Feio é os seus olhos. Porque eu, querido, feita por Deus. Coragem. Coragem. Coragem para dançar em meio aos problemas. Coragem para dar risada quando tudo parece contrário. Coragem para fazer umas loucuras diante do Senhor e obedecer tudo aquilo que Ele tem dito. Não seja frouxo. Ai, mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Oh, meu Deus. Se você ficar pensando o que vão pensar de você, você não vai para lugar nenhum. Sabe por quê? Tem gente que quer ver, sabe o quê? Você no mesmo lugar. Oh, gente, irmã, como é isso? Oh, meu Deus. Não, querido, tem gente que não quer ver seu sucesso não, sabia? Sabe por quê? Porque incomoda. Incomoda ver alguém crescendo quando a gente está estagnado no mesmo lugar. Incomoda ver alguém mudando de vida enquanto a gente não tem disposição para mudar. Incomoda. Incomoda ver alguém avançando enquanto a gente está parado. Incomoda. E deixa eu te dizer, água parada só dá coisa ruim. Se mova. Tenha coragem. Eu fico imaginando, se o povo fica parado, durante todos aqueles anos do deserto, eles iam conquistar o quê? Nada. Quem não se move não conquista nada. E para se mover é preciso coragem. É preciso coragem. Para olhar para você e pensar, não, eu não sou o que eu penso de mim, eu sou o que Deus diz ao meu respeito. Coragem. Coragem para enfrentar e expor diante de Deus as suas falhas. Coragem. Coragem para tomar algumas posturas. Porque tem algumas coisas que nós precisamos corrigir. Tem alguns erros no qual nós precisamos mudar. Mas às vezes nós, ai não, é porque eu tenho medo. Ai, porque eu não consigo. Você consegue, tenha coragem. Ai, mas vai doer. Tenha coragem de enfrentar a dor, de enfrentar o processo. Tenha coragem. Porque senão você vai terminar esse ano no mesmo lugar ou em algum pior. Tenha coragem. Porque se você para na areia movediça, já reparou o que acontece? Afunda. Afunda. Ai, mas eu estou no problema aqui, eu não vou me mexer, que uma hora isso vai passar. Não passa. Eu vim te dizer nessa noite que não passa. Talvez você estava achando, não, Deus vai fazer, eu vou ficar aqui quietinho. Né? Eu estou descansando aqui na tua presença, Jesus. Vai vendo.
Jesus está vendo o seu descanso. Estou descansando aqui, Pai, uma hora essa tempestade vai passar. Vá nessa. Não passa não, querido. A autoridade está sobre você. Ai, mas a tempestade não parou. Abra a sua boca e fale. Ai, mas as coisas não cessaram, não mudou. Se posicione. Eu não vejo nenhum dos homens e mulheres de sucesso, nenhuma das pessoas que viveram grandes coisas e que tiveram seu nome marcado na história, serem pessoas que não fizeram nada. Você já viu, Nonato? Não fez nada e foi um sucesso. Oxe, não existe. Tem o Guinness Book, eu não sei se vocês já ouviram falar. Hoje em dia não é nem tão popular quanto era antes. Mas é um livro no qual eles registram feitos extraordinários. Pessoas que desafiaram a lógica, o comum, e fizeram algo extraordinário que ninguém foi capaz de fazer. E aí o fato dessa ação fez com que elas entrassem nesse livro. Fez com que o nome delas fosse conhecido. Fez com que elas se tornassem exemplos. E sabe, ninguém quer ouvir nada de quem não construiu nada. E às vezes nós queremos que o nosso nome, não, Deus vai me honrar. Deus vai botar meu nome lá. Deus vai chegar naquela empresa e vai pegar meu nome e vai promover meu nome. É só eu ficar aqui quietinho, que Deus vai fazer. Vai não, querido. Princípio. Não tem como você não fazer nada e ser reconhecido por alguma coisa. Está errado. Mas nós queremos que Deus faça, mas não queremos fazer. Tem a nossa responsabilidade no processo. Tem o nosso papel. Só corresponda. Corresponda. Deus não falou? Tenha coragem para ir. Tenha coragem para se levantar e sair do seu lugar. Tenha coragem. Não dá mais para a gente viver uma vida comum, uma vida banal. Ai, é tão bonito falar dos heróis da fé. Eu estou lendo sobre os heróis da fé esse período. E eu estava pensando, poxa, esses homens fizeram coisas grandiosas em Deus. Ai, é tão bonito falar disso. Mas aí o Senhor me lembrou, e você está fazendo o quê? Porque é bonito. É bonito. A gente pensa, poxa, curou, levantou mortos. Meu Deus, que coisa poderosa. Deus faz. Deus faz. Mas Ele precisa de mim e de você. Deus não vai descer. Ai, Deus vai descer para fazer. Não. Você não está aqui? Não é o corpo de Cristo? E acho que você não é. Você não é o corpo de Cristo? Então, se mova. Se mova. A cabeça dá o comando, o corpo obedece. Coragem. Não foi Deus que disse? Coragem. Ai, mas as circunstâncias, coragem. Todos os dias. Em todos os momentos. Tenha coragem. Sabe, o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos dá palavras, Ele nos dá direções, Ele nos respalda para que nós possamos viver uma vida correta. Sabe, essa palavra não é só para você ter algo para dizer, uma publicação para o seu Instagram, não, querido. Não é não. Não é a frase do dia, não. Por favor. Porque às vezes a gente pega o versículo, é muito bonito. Eu também faço isso. Chega lá, oh meu Deus, que lindo esse versículo, né? Vou postar esse versículo. É lindo. Mas o que é que essa palavra fez na sua vida? O que é que essa palavra está fazendo na sua vida? Ou o que é que você está fazendo com essa palavra? Coragem. Coragem. Amém? E sabe, o interessante é que ele vai falar que Deus estará com você. E esse possivelmente era o momento mais difícil para Josué, mas o Senhor levanta, o Senhor coloca, o Senhor motiva. É engraçado falar que Deus motiva a gente, mas o Senhor motiva, porque o mais importante é com quem eu estou. Não é o que eu faço, não é a minha capacidade, mas é com quem eu estou. E se o Senhor está comigo, acabou. Se o Senhor está com você, querida, é maioria. Mas às vezes a gente está querendo fazer sozinho, mas se Deus está com você, acabou.
Não, mas eu só vou se fulaninho for comigo. Não, 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 não. Deus mandou você ou fulaninho? Não, eu vou esperar aqui, Ana, para eu poder fazer isso. Mas vem cá, Deus falou comigo ou com Ana? Haja. Tenha coragem. Oh, Espírito Santo, o Senhor é tão bom, ó. Coragem não é sobre fazer algo acompanhado. Porque às vezes a gente fica esperando companhia para dizer que tem coragem. Isso não é coragem, não. Isso é se apoiar no outro. Isso não é coragem. Não, quando tiver mais alguém eu vou. Isso não é coragem. Se Pedro ficasse esperando mais alguém levantar a mão e dizer, deixa-me ir, Senhor, contigo sobre as águas, ele estava lá até hoje, no mesmo lugar, dentro do barco. Coragem. Nós precisamos ter coragem para fazer o extraordinário, coragem para romper com os limites e as coisas naturais. Se é para ir, vá. Ai, mas eu tenho medo, eu vou com medo, Jesus. Estou indo com medo, me ajuda, mas eu vou. Coragem. Eu fico olhando as pessoas que pulam de paraquedas, bang jump, essas coisas assim bem loucas. Quero fazer tudo. Você tem medo? Um pouquinho. Mas eu vou. Jesus vai me permitir. Coragem, querido. Coragem. Para viver uma experiência nova é preciso ter coragem. Não tem como você ver coisas novas sem coragem, não. Quem fica só na sua cidade? Por medo de voar de avião. Meu Deus! Nunca vai saber a sensação de conhecer um lugar novo. É diferente, eu tenho que dizer isso, é diferente. Eu lembro da minha primeira viagem, eu fiquei um pouco assim, besta, né? Um pouco vislumbrada. Porque eu já desci do avião, meu Deus, eu voei de avião. Meu Deus! Meu Deus, essa cidade, o clima é diferente. O cheiro é diferente. A temperatura é diferente. Passei um frio terrível. Mas sabe, coragem. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que a gente vai achar lá na frente, que a gente acaba ficando no mesmo lugar. Tenha coragem de mudar a sua perspectiva. Ai, eu não sei, eu tinha isso. Eu não vou vestir vestido porque eu já sei que eu fico bonita de calça. Para que eu vou pôr um vestido, né? Fico bonita de calça. Tá bom assim. Mas nós precisamos de coragem para romper algumas coisas, para experimentar experiências novas, para viver coisas novas. Nós precisamos disso, e não é só uma vez, não é só um momento, é todos os dias, em tudo aquilo que nós formos fazer. Em tudo. Em tudo. Amém? Então o Senhor estará com você. Em Mateus 1:23 vai dizer, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É esse Deus ao qual você serve. Por isso eu posso ter coragem, porque eu sei que o meu Deus, Ele estará comigo. Tenha coragem, você não está só. Não está só, amém? Aleluias. Em Salmos 27:14 vai dizer, espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Sabe, nós precisamos esperar no Senhor, nós precisamos agir em coragem, nós precisamos não nos acovardar. Porque ser covarde é se mover pelo medo. E não foi isso que o Senhor nos designou e nos chamou para fazer. O Senhor não nos chamou para viver uma vida pautada pelo medo. A palavra vai dizer em Salmos 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio forte, de quem terei medo? Se o Senhor eu posso confiar nele. De quem você terá medo? Pare de temer o diabo. Ai, mas se eu fizer isso, o diabo vai se levantar contra mim. Oh, meu Deus. Jesus venceu quem? Você não entendeu? Jesus venceu quem? O diabo, querido. Ai, mas se o diabo já está derrotado. Ele não vai ser, ele já está. Não
tenha medo. Amém? Mas se mova com coragem, na certeza de saber que a nossa confiança está num Deus que é presente. Em todo o momento, em todo o tempo. O nosso Deus é um Deus que nos encoraja e nos prepara para viver o que Ele tem para nós. Todos os dias. E por isso nós precisamos ter coragem. E por isso nós precisamos nos mover. E por quê? E por que é necessário coragem? É necessário coragem para romper. A primeira de todas as coisas é necessário coragem para romper. Se eu não tiver coragem, eu não tenho como mudar a minha circunstância de forma alguma. Eu vou continuar no mesmo lugar, da mesma forma. Mesmo que eu tenha todas as revelações, mesmo que eu saiba de tudo, se eu não tiver coragem para andar sobre cada uma das palavras que Deus liberou, para correr junto com elas, para me permitir ser mudado, de nada vai adiantar. Não adianta você ter a revelação se você não tem a ação. Não adianta. Não adianta pedir a Deus se você não está disposto a agir. Porque às vezes nós queremos uma vida de prosperidade, nós queremos ser prósperos, mas nós não agimos. Prosperidade sem propósito é o quê? Não existe, querido. Tudo que Deus nos dá é com um propósito. É com um propósito. Se Ele depositou nas suas mãos, haja. Ai, mas eu quero ver a minha semente multiplicar. Se você não tem coragem para semear, você nunca vai ter uma colheita. Se você não tem coragem para agir, você nunca vai ver nada. Coragem. Eu lembro que o pastor ministrou uma mensagem aqui falando sobre coragem. Coragem é a marca dos campeões. Sabe, às vezes nós queremos vencer, nós queremos ser vistos, mas nós não temos coragem o suficiente. Nós não temos a disposição de nos expor e de nos colocar nesse lugar. E o Senhor me lembrando, falando sobre isso, o Senhor me lembrou de um exemplo muito específico. No futebol, quando um jogador, ele quer ser contratado por um time maior, o que é que ele faz? Ele entra em campo e joga, na esperança e na expectativa de que um olheiro o veja. Mas para isso ele primeiro precisa ter coragem para romper o medo e a vergonha. Porque o que é que podem pensar de mim? E se o olheiro não gosta? E se eu jogar mal? Ele tem que lidar com todos estes questionamentos, com todas essas discussões internas e romper com isso. Mas sabe, às vezes nós estamos esperando um olheiro, esperando que alguém nos veja, esperando que algo aconteça, esperando, e nada muda. E nada acontece. Porque talvez nós só estejamos esperando e não tenhamos tomado nenhuma posição. Jogador que não entra em campo não é visto. Não é visto. Não é lembrado. Os maiores nomes do futebol, eu não sei porque eu não gosto de futebol. Os maiores nomes do futebol, tem que relatar isso, né? Eu não gosto. Entendeu? Eu, no máximo, a Copa do Mundo e olhe lá. E olhe lá. Mas sabe, os maiores nomes, aqueles que nós conhecemos, foram pessoas que ousaram ser diferentes. A mesma coisa é os campeões olímpicos. Pessoas que se dedicam dia após dia. Isso também é coragem. Isso também é coragem, é todo dia permanecer crendo naquilo que Deus diz. Pô, cara, olha para Abraão. Quanto tempo? Isso também é coragem. Às vezes nós achamos que coragem é só fazer algo de imediato e ter um retorno. E nem tudo tem retorno imediato. Nem tudo vai ser na mesma hora. Você precisa ter coragem de se expor mesmo, de se colocar nessa posição, de fazer e dar o seu melhor, de ir até as últimas consequências. De fazer o que é preciso. Sabe, isso me dói ver quanto pessoas que talvez se tivessem conhecido ao Senhor, mas isso acontece muito no Oriente Médio, homens e mulheres que por ter uma fé
sabe, contrária, uma fé, enfim, outros deuses, se cortam, se machucam e fazem tantas coisas por acreditarem naquilo. E nós que temos um Deus e que conhecemos a verdade da palavra, e um Deus que libera tantas bênçãos e tantas coisas sobre as nossas vidas, ficamos na posição de covardes. Sabe, quando tudo que Deus quer é nos abençoar e mudar a nossa vida e fazer com que isso alcance outras pessoas. Porque a sua covardia não para só a sua vida, mas de quem está ao seu redor. Não dá para viver uma vida assim. Eu lembro que eu tinha vergonha na escola. Na verdade, durante toda a minha fase escolar e até depois um pouco. E aí tinha que apresentar trabalho. Só que, eu sabia o trabalho todo, porque eu sempre gostei de estudar. Mas gostar de apresentar eu não gostava, porque eu tinha vergonha. Então eu ficava mandando outras pessoas fazerem isso. Ou então eu ia e ficava assim, bonitinha, né? Fazendo o quê? O papel da pessoa que segura o cartaz. Sorrir e segura o cartaz. Querido, sorrir e segurar o cartaz não te leva para lugar nenhum. Não leva, não. E quando eu descobri isso, eu disse, eu vou falar, mesmo que me tremendo. Eu vou falar, ainda que as minhas pernas estejam aqui, quase que caem. Eu vou falar, porque eu quero ser vista. Porque eu quero que as pessoas saibam que eu também sei. Porque o professor olhava na minha cara e pensava, não estuda essa menina. Não estuda, não. Como é que tira 10? Você está pescando? Porque não fala na apresentação, mas tira 10 na prova, tem algo errado. Porque normalmente quem sabe quer expor que sabe. Mas a falta de coragem nos priva de tantos lugares. A falta de coragem de ser quem Deus te chamou para ser está te privando de viver grandes coisas. Deus não te chamou para estar onde você está. Deus te chamou para estar onde Ele disse que você poderia estar. A questão é, você tem coragem? Você tem coragem de acreditar, de agir, de se posicionar, de ser diferente? Você tem coragem? Não é só fé, querido. Eu creio, mas eu não ajo. A fé sem obras, então tem algo errado. Creia, mas haja. Eu creio que sou curada e me entupo de remédio. Tem algo errado. Não, é porque assim, eu fico mais corajoso assim. Oxente, tem algo errado. Tem algo errado. Porque eu não vejo Pedro dizendo assim, Jesus, eu vou jogar uma tábua, o Senhor segura daí, os discípulos seguram de cá, eu ando sobre a tábua, se eu ver que a tábua está segura, aí depois eu desço da tábua. Oxente, eu não vejo isso, querido. Não creu? Jesus não disse, vai. Vai. Mas a tempestade. Jesus, para a tempestade que eu vou. Não, querido. É com tempestade, sem tempestade. É no tempo bom, é no tempo ruim. É independente de como as coisas estão. Porque Deus não muda. Se você entender só isso, de que Deus não muda, você vai se lançar nele. Sabe por quê? Ele vai continuar te amparando, ele não muda. Nenhuma das palavras que ele disse, ele mudou. Se nós entendermos isso, nós não vamos nos permitir ser frouxos. Amém? E sabe, a coragem, ela tem alguns processos. E eu vi isso na vida de Davi. Lá em 1 Samuel 17:34. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego-o pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo.
O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Amém? E o que é que nós aprendemos com Davi? Que não é da noite para o dia que a gente derruba um gigante. Ai, não, eu tenho coragem, eu vou lá e vai acontecer. E não acontece. E aí? Eu falhei em ter coragem? Não. Deu errado? Também não. Nós temos que entender que todos os processos e tudo aquilo que nós vivemos, ou melhor, tudo aquilo que nós vivemos tem um processo. Davi não derrubou primeiro o gigante, depois o urso, depois o leão. Não foi. E às vezes nós queremos partir da noite para o dia. Não, hoje eu vivo bem, né? Amanhã eu quero ser rico. Aí da noite para o dia vai cair 1 milhão na sua conta, você vai ficar rico, acabou. Não. Sabe por quê? O processo e as ações de coragem nos ensinam a como lidar com as circunstâncias, nos preparam para resolver as situações e nos mantém depois delas. Porque não adianta ter coragem para romper uma barreira se você não tem estrutura para permanecer naquele lugar. Não adianta. Não adianta querer somente o bom resultado e não querer o processo que vem com ele. Tem que ter coragem mesmo para perdoar. Tem que ter coragem para continuar amando as pessoas mesmo depois delas te ferirem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para continuar crendo, para continuar amando, para continuar perdoando, independente de. Porque a nossa fé não está pautada em pessoas. Nós temos que ter coragem. Ai, mas me feriram por causa disso, eu não acredito mais em ninguém. Só quem perde é você. O medo ou a falta de coragem de perdoar só travam a você. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas quando nós criamos mágoa de alguém, sabe o que é que acontece? A gente pega aquela pessoa e carrega com a gente. Não carrega, não carrega. Carrega. Não aguenta ver a pessoa. Do nada pensa alguma coisa, aí lembra da pessoa. Carrega, querido. Perdoe. Perdoar é tão mais inteligente. Para que carregar um peso? Vai saber quando aquela pessoa pesa. Vai saber. Coragem. Estou aprendendo, glória a Deus. Coragem. Para fazer algumas coisas diferentes. Coragem. Sabe, o nosso Deus é um Deus que nos motiva a isso. Eu olho para Jesus e eu só vejo um cara de coragem. Eu não sei se você se escandaliza com isso, mas eu gosto de chamar Jesus de cara. Não sei porquê, mas eu gosto. Ele é diferenciado, né? Um negócio diferenciado de Jesus. Meu brother. Enfim. Mas vamos falar sobre ele. Vamos falar sobre a coragem de Jesus. E ele é o nosso maior exemplo e você vai entender por quê. Em Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não está aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Por que eu li isso e você vai entender? E o porquê Jesus é um cara de coragem. Jesus era carpinteiro. Jesus morreu aonde? Numa cruz. Ele todos os dias tinha que conviver com aquilo que seria o material da sua morte. Todos os dias olhar para aquilo, todos os dias manusear aquilo. Meu Deus, isso é muita coragem. É muita coragem, queridos. Todo dia acordar e saber, poxa, Deus me deu uma palavra, eu tenho um propósito, eu vou cumpri-lo. Isso é muita coragem. Porque eu não sei você, mas pense aí. Se Deus te dissesse, eu não quero ouvir Jesus, como é que eu vou morrer? Não quero, porque eu sei que o Senhor vai me arrebatar, então não preciso de mais detalhes. Acabou. Não quero outra informação. Mas imagine aí. Você saber como você iria morrer e você todos os dias ter que lidar com aquilo. É muita coragem. É muita coragem. Eu lembrei agora de um filme. Eu não lembro o nome do filme, porque esse negócio de gravar o nome das coisas, eu não gravo o nome do filme. Eu posso gravar o contexto, mas o nome eu não gravo, é que nem música.
E nesse filme, o personagem, ele sabia o dia e a hora da sua morte. Sabia como ele iria morrer. E aí, sabe o que é que ele faz? Ele entra numa luta desenfreada para ir de contra tudo aquilo. E aí ele vai buscando todos os meios e os caminhos para fugir daquilo. E isso é o quê? Medo, covardia. E sabe, eu não vejo Jesus assim. Eu não vejo, não tem lá na Bíblia que Jesus mudou de profissão, não, querido. Não mudou, não. Mas, sabe, ele sabia aquilo que ele estava fazendo. E ele sabia o propósito maior daquilo que seria feito. Por isso ele tinha coragem. E ele sabia quem era o seu pai. E sabe, a todo momento eu não vejo Jesus distante do Senhor. E é isso que nos dá coragem. É andar com Deus, é nos relacionar com Ele. É isso que vai te dar coragem. É isso que vai te manter de pé diante do dia mau. Construir a casa na rocha é estar sobre o quê? É estar baseado nas verdades da palavra. É estar baseado na verdade. Quem é a verdade e quem é o verbo? Jesus, querido. Andar com Ele nos dá coragem. Você já viu a criança perto do pai? Apronta. Apronta. Porque sabe que o pai cuida. A criança corre de um lado para o outro, pula, sobe, desce. Por quê? Painho está ali. Eu era uma dessas crianças. Eu dei um pouco de trabalho a painho e a manhã. Então, quando eu sabia que painho e manhã estava ali, eu queria brincar, mas eu queria subir em tudo e fazer tudo, querido. Eu subi numa estante de minha mãe, de madeira. E derrubei a estante toda, com tudo que tinha na estante. Mas, sabe, eu sabia que manhã estava ali, então se alguma coisa acontecesse, pai também, eles iam cuidar de mim, como eles fizeram, me levaram para o hospital. Mas nós precisamos ter coragem, queridos. Coragem. Não estou dizendo que vai dar certo sempre. É coragem. Entendeu? Eu não era brincadeira. Eu corria por cima da parede da casa. Não façam isso em casa, em nome de Jesus. Vanessa, não, Juninho, pelo amor de Deus. Eu tenho as marcas para provar as coragens, as atitudes corajosas que eu tive. Aleluia. Mas nós precisamos ter coragem para lidar com as circunstâncias, independente de quais são. Aleluia. Glória a Deus. Que horário é esse, gente? Dê uma glória a Deus aí. Aleluia. Nós precisamos ter coragem. E em João 16:33 vai dizer: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E por isso nós precisamos e nós podemos ter coragem, porque nós sabemos que nós cremos em um Deus que já venceu. Nós confiamos em um Deus que já venceu. Nós não estamos à mercê das circunstâncias. E sabe, nós precisamos ter coragem em uma das coisas principais nas nossas mentes. E eu quero que você saia com isso daqui hoje. Eu preciso ter coragem para imaginar. Eu preciso ter coragem para pensar. Eu preciso ter coragem para galgar e ver coisas novas. Eu preciso ter coragem para me ver no lugar ao qual Deus me chamou para estar. Se coloque de pés. Sabe, nós não sairemos daqui mais covardes, nem à mercê do medo. Ainda que você tenha medo, saiba que independente disso, você tem coragem. A coragem não anula o medo. Mas, mesmo se eu tiver medo, eu terei coragem. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos sair daqui nessa noite com a certeza de que o Senhor está conosco, com a certeza de que o Senhor não nos abandonou, não nos deixou, mas pelo contrário, nós podemos ter coragem para vencer cada circunstância, para romper cada problema, para mudar e ser diferentes, para ser quem o Senhor nos
nos chamou para ser, para assumir a identidade na qual o Senhor já nos deu. Pai, que nós tenhamos coragem para lidar com as circunstâncias, que nós tenhamos coragem para corresponder com as Tuas palavras, que nós tenhamos coragem para derrubar os gigantes, que nós tenhamos coragem todos os dias para viver e ser como o Senhor nos chamou, que nós tenhamos coragem de ser cristãos verdadeiros, porque ser cristão é ser como o Senhor é. Oh, Pai, que nós tenhamos essa coragem de exibir a Tua identidade através das nossas vidas todos os dias. Nos dá coragem nesses dias, Pai, para que cada revelação que nós venhamos a receber do Senhor, nós possamos pôr em prática, nós possamos agir e manifestar nos nossos dias.